Olá, vestibulando, estamos aqui mais uma vez com vocês. Hoje aula comigo, o professor Luiz Carlos. Hoje vamos dar uma aulinha aí de matemática, ok? Aquela parte de média, aritmética, ponderada, aquela parte de moda, de mediana. Então vamos fechar esse assunto aí, ok? Lembrando que a média aritmética é bem fácil, que é uma coisa mais do dia a dia, que a gente sempre usa, né? Por exemplo, o aluno tirou um 5 no primeiro bimestre, aí no segundo bimestre tirou um 7. Qual vai ser a média dele nesses dois bimestres? Se ele tirou um 5 no primeiro bimestre e um 7 no segundo bimestre, então você soma 5 mais 7, 12 e divide pelas duas notas. 12 dividido por 2, 6. O aluno não tirou nenhum 6, tirou um 5 e um 7, mas a média dele é a mesma coisa que ele tivesse tirado 2, 6, ok? Então, vamos só relembrar rapidamente, acompanhe na telinha, ó, a telinha está em branco, né? Então, se o aluno tirou aí, ó, Jonathan, o homem de açu aí, está aí na parte técnica aí, mais uma vez. Se o aluno tirou a nota 5 no primeiro bimestre e 7 no segundo bimestre, eu somo as duas e divido por 2, que são as duas notas. 5 mais 7, 12, 12 dividido por 2, a média dele vai ser 6. Isso aí é o que chama de média aritmética. Lógico, se ele tivesse 5 notas, 5, 7, 6, 8, 9, eu iria dividir, somar e dividir pelas 5 notas. Então, isso é o que a gente chama média aritmética. E o que é a média ponderada? A média ponderada, pessoal, nós temos alguns exemplos. Deixa eu só apagar aqui rapidamente esse quadrinho aqui de luz. Tá, opções de ponteiro, apagou. A média ponderada pode ser o seguinte: por exemplo, nós professores, a gente faz um trabalho e o aluno tira um 3 no trabalho. Faz um teste, o aluno tira um 8. Faz uma prova, o aluno tira um 6. Aí você quer fazer desse teste, dessa prova e desse trabalho, você quer fazer valores diferentes. Então, por exemplo, você pega o trabalho, multiplica por 2, né, dá um peso 2 ao trabalho. O teste você dá um peso 4 e a prova você dá um peso maior, por exemplo, um peso 5. Então, como é que você vai ter essa média ponderada? Vai ser a nota que o aluno tirou, 3, pelo peso que você deu ao trabalho nesse caso. Então, se ele tirou 3 no trabalho e você deu peso 2, era como ele tivesse dado 6 no trabalho. Se ele tirou 8 no trabalho, no teste, você deu um peso 4, porque o teste é uma coisa mais forte, que você está ali cobrando mais do aluno, então 8 vezes 4, 32. Se ele tirou 6 na prova, e a prova, por ser mais importante ainda, você deu um peso maior, 5, para não dizer que a prova vale a mesma coisa que um trabalho, você quer valorizar mais a prova, então você dá um peso diferente, por exemplo, 5. Vai ficar 6 vezes 5, 30. Então, a média ponderada vai ser essa soma. Aqui vai dar 6 mais 32 mais 30, isso aqui vai dar 68, ok? Então, você pega 68 e divide pelo peso, pela soma dos pesos, que seria 5 mais 4, 9, mais 2, 11. Aí você, quando divide pela soma dos pesos, 5 mais 4 mais 2, 11, você vai ter o que a gente chama de média ponderada, ok? Então, a média ponderada é quando você dá um peso, atribui um peso, uma importância menor ou maior a uma prova ou a um teste, ok? Então, vamos ver isso agora através de exercícios e vamos relembrar rapidamente como é que se faz a média aritmética, a média ponderada, a moda e a mediana. Mais na frente a gente fala de moda e mediana. Acompanhe essa questão aí, ó. A tabela abaixo representa os dados dos balanços das operações do Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar do Espírito Santo em 3 grandes feriados do ano de 2012. Dia do Trabalho, 220 acidentes, 2 mortos, 78 feridos. Dia de Finados, 186 acidentes, 2 mortos, 54 feridos. Dia do Trabalho, 219 acidentes, 1 morto, 51 feridos. Aí ele pede o valor que melhor representa a média do número de feridos. A média do número de feridos, de acordo com a tabela acima, Então, ele deu essa tabela, disse que no dia do trabalho teve 78 feridos. Dia dos Finados, 54 feridos. No feriado do dia do trabalho, novamente, 51 feridos, ok? Então, pessoal, ele pediu a média dos feridos. Ora, eu tenho 3 feriados
e tenho como se fosse essas 3 notas. Então, como é que eu vou fazer a média? Somar esses 3 e dividir por 3. Era uma questão bem simples de média. Ia ser 78 mais 54 mais 51 dividido por 3, porque ele pediu a média desses 3 feriados, então tinha que dividir por 3. No primeiro feriado, o número de feridos foram 78, no segundo 54, no terceiro 51. Então vou somar 78 mais 54 mais 51, dá 183, dividir por 3, porque eu quero a média. A resposta vai dar 61. Então, um pelo outro, era como se tivesse ocorrido 61 feridos em cada feriado, ok? Então essa é a média aritmética. O que é que a gente chama atenção aí da média aritmética, que é uma coisa mais simples? O que a gente chama atenção aí é porque muitos alunos às vezes não prestam atenção na pergunta. Ó. Ele pediu, ó, aí vai se complicar, vai pensar que é uma coisa muito difícil e na verdade não é. Vamos voltar aí para a questão para a gente explicar direitinho. Ó. A tabela, isso aí foi do concurso da Polícia Militar do Espírito Santo em 2013. A tabela abaixo representa os dados dos balanços das operações do Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar do Espírito Santo em 3 grandes feriados no ano de 2012, tá certo? Então ele disse aí, ó, no primeiro feriado, dia do trabalho, houve 78 feridos. No segundo feriado, dia de finados, 54 feridos. No terceiro feriado, 51 feridos. Aí ele quer saber a média, qual o valor que melhor representa a média do número de feridos. Então eu vou lá na questão, só me interessa o número de feridos. Então no primeiro feriado teve quantos feridos? 78. No segundo feriado teve quantos feridos? 54. No terceiro feriado teve quantos feridos? 51. Então vou fazer a média desses 3. É como se no primeiro bimestre eu tivesse tirado 7,8, no segundo bimestre tivesse tirado 5,4, no terceiro bimestre tivesse tirado 5,1. Como ele pediu a média, eu iria somar as 3 notas e dividir por 3, porque são 3 notas. Então no caso aí, o número de feridos no primeiro feriado foi 78, no segundo foi 54, no terceiro foi 51. Não me interessa os números de acidente, porque o texto pediu a média do número de feridos, então eu vou na tabela, só vai me interessar esses valores, os números de feridos, que foram 78, mais 54, mais 51. Então eu vou somar o número de feridos e vou dividir por 3. Então é uma questão bem simples, que a resposta daria 61, a letra C, ok? Então cuidado, às vezes vem uma tabela, ele deu o número de acidentes, o número de mortos, mas ele só pediu o número de feridos, então eu só vou somar o número de feridos. Se ele quisesse pedir a média do número de acidentes, eu ia somar 220, mais 186 acidentes, mais 219 acidentes, e iria dividir por 3, mas ele não pediu. Então prestem bem atenção, que era uma questão de média aritmética bem fácil, mas que por dar vários valores, o aluno às vezes se confunde por ter tanta informação. Então, como ele pediu a média para o número de feridos, está bem claro aí, eu só ia lá, ó, nos números de feridos, 78, 54 feridos, 51 feridos, e vou fazer a média. Somava os 3 e dividia pela quantidade de dados dos feridos, que foram 3. Então, resposta 61. Então, vamos agora para mais uma questão, também questão de média. Presta atenção aí, vamos aí na telinha. João tem 5 filhos, sendo que 2 deles são gêmeos. A média das idades deles é 8,6 anos. Porém, se não forem contadas as idades dos gêmeos, a média dos demais passam a ser de 9 anos. Pode-se concluir que a idade dos gêmeos em anos é. Então vamos reler a questão, como você tem que fazer isso em qualquer Enem, prova ou concurso que você esteja fazendo. Então vamos lá. Ó. Ele disse que João tem 5 filhos. Então ele tem lá X, né? Y, Z, W. Vamos chamar os 2 gêmeos de 2x, só para facilitar a matemática, né? Porque vão ter a mesma idade, já que é o mesmo gêmeo. Então vamos lá. João tem 5 filhos, sendo que 2 deles são gêmeos, 2x, porque está falando em idade, tá? A média das idades deles é 8,6 anos. Então, se eu somar os 5 filhos
e dividir por 5, a média é 8,6 anos. Porém, se não forem contadas as idades dos gêmeos, a média dos demais passa a ser de 9 anos. Ou seja, a média dos demais, tirando os gêmeos, a média de Y, Z e W seria de 9 anos. Pode-se concluir que a idade dos gêmeos em ano então ele quer a idade dos gêmeos. No caso, ele quer o valor de X, já que a gente chamou X a idade dos gêmeos. Vamos reler mais uma vez aqui, preste atenção, tá? Vamos reler, fazer aqui uma leitura, só pegando aqui, fechando aqui, e vamos resolver aqui essa questão. Deixa eu só apagar aqui. Pronto, vamos lá, simbora. João tem 5 filhos, sendo que 2 deles são gêmeos. A média da idade deles é 8,6 anos. Porém, se não forem contado as idades dos gêmeos, tirando os 2 gêmeos, a média dos demais passa a ser de 9 anos. Qual a idade do gêmeo? Então, como é que a gente vai resolver isso? Chamando X a idade de cada um dos gêmeos. Então, eu vou ter X mais X, que são 2 gêmeos, mais os outros 3, Z, W e Y, dividido por 5, a média é 8,6, porque ele disse, a média da idade de todos os filhos, 5 filhos, é 8,6. Então, a média X, mais Z, mais W, mais Y, chamando Z, W, Y e X dos 5 irmãos, dá 8,6, ok? Dividido por 5, porque são 5 irmãos. Passando 5 para lá, 5 vezes 8,6 vai dar 43. Então, a média dos irmãos, X mais X, que são gêmeos, mais os outros 3, Z mais W mais Y, dá igual a 43, ok? Porque a média dele era todos eles dividido por 5, que era 8,6. Passando 5 para lá, dá 43. Ou seja, a idade dos 2 irmãos gêmeos, 2x, mais os 3 outros irmãos, Z mais W mais Y, dá igual a 43, somando as idades deles aí, ok? Mas ele disse que, tirando os gêmeos, a média dos outros 3 passam a ser 9. Ou seja, tirando os gêmeos, está aqui, deixa eu só apagar, devagarinho, porém, se não forem contadas as idades dos gêmeos, a média dos demais passa a ser de 9 anos. Ou seja, se eu tirar os gêmeos, tirando os gêmeos, Z mais W mais Y sobre 3, porque ele disse que era a média, vai ser igual a 9. Porque a média dos demais, está aqui, a média dos demais, o que é a média dos irmãos? Né? Seria os 3 irmãos, Z mais W mais Y, dividido por 3, porque agora eu estou tirando os gêmeos, então eu divido por 3. Observe que lá na frente eu dividi por 5, porque 8,6 era a média dos 5 irmãos, então eu somei X mais Z mais W mais Y, né? A idade dos 5 irmãos, lembrando que X e X, eu coloquei X e X porque são gêmeos, né? Era 5. Agora, tirando os gêmeos, a média dos demais fica sendo 9. O que é a média dos outros? É Z mais W mais Y, dividido por 3, porque é média, passa a ser 9. Passando o 3 para lá, o 3 está dividindo, fica 3 vezes 9, fica igual a 27. Aí ele perguntou, qual o valor de X? Então, olha só, pessoal. Ele disse que Z mais Y mais W vale quanto? 27. Então, no lugar desse aqui, eu vou botar 27 e vou achar o valor de X. Então, vai ficar 2x mais 27 igual a 43. Foi isso que eu fiz. Z mais W mais Y dá 27. Então, 2x mais 27 igual a 43. Está mais 27, passa menos 27. 43 menos 27 vai dar 16. Vai ficar 2x igual a 16. O 2 passa dividindo, 16 por x, por 2 vai dar 8 anos. Então, a idade de cada gêmeo vai ser 8 anos, ok? Então, vestibulando, essa questão depois vai estar aí no nosso blog, vai aparecer o nosso blog, está aí em cima, profluiscarlos.blogspot, e você vai poder assistir ela, agora está ao vivo, mas daqui um dia vai ser editado, vai para o nosso canal de aula, lá nesse blog aí, você assiste, copia, tá? E refaz essa questão. Então, a questãozinha aqui,
da PM lá de São Paulo, você que está fazendo concurso ou que vai fazer Enem, nós estamos revisando aqui matemática, a parte de média aritmética, média ponderada, moda e mediana, ok? Então tá aí, ele disse que tinha 5 filhos e a média dele é 8,6 anos, então a média dos 5, x mais x, já que 2 eram gêmeos, z mais w mais y, os outros 3, dividido por 5, já que são 5 filhos, é 8,6. Essa era a média, era 8,6. Passando 5 vezes 8,6 vai dar 43. Então, a soma das idades dos 5 filhos valem 43. Só que ele disse que sem os gêmeos, outros 3 a média dá 9, ou seja, somando os outros e dividindo por 3, a média dá 9. O 3 dá dividindo, passa para lá, dá 27, ou seja, z mais w mais y, os outros 3, somando as idades, dá 27. Então, vai ficar 2x mais 27 igual a 43. Foi isso que eu fiz. Aí, resolvemos. 2x mais 27 igual a 43. O 27 estava somando, passou subtraindo. X vai dar 8 anos.